Graça e paz, estamos iniciando uma série sobre grandes homens de Deus que deixaram seus nomes na história do cristianismo através dos séculos. O nosso objetivo aqui não é falar sobre esses homens de Deus contando a sua biografia, a história deles nos mínimos detalhes. Não. A nossa proposta aqui, pessoal, é falar desses homens de Deus, mas principalmente dizer o que eu aprendi com a história desses homens, como a história deles influenciou a minha vida e qual a minha perspectiva a respeito deles, a respeito da história deles, tá certo? Nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre o que aprendi com um homem de Deus chamado David Wilkerson. Ele conta a sua história em seu livro que se chama Entre a Cruz e o Punhal. Nesse livro ele relata que ele trabalhava como pastor numa pequena cidade no interior dos Estados Unidos e que como o tirou daquela cidade, o levando para a cidade de Nova York no final da década de 50, para que ele iniciasse ali um trabalho com dependentes químicos e com os rapazes de gangues que viviam em guerra na região central de Nova York. O David Wilkerson conta nesse livro que ele estava fazendo um ótimo trabalho em sua igreja, mas ele ainda sentia que precisava fazer algo maior, algo de mais impacto para a obra do Senhor. Então ele conta que ele chegava todo dia em sua casa à noite, ele ia orar e buscava Deus ali em oração, mas ele disse que ficava muito tempo assistindo televisão. E um dia ele resolveu vender o seu aparelho de TV e consagrar aquele período para passar em oração com Deus. Depois de alguns meses que ele estava orando, o Senhor o direcionou finalmente até a cidade de Nova York. Ali em Nova York, Deus o usou de forma tremenda, depois de ter sofrido muito, de ter passado por várias situações difíceis, ele conseguiu fundar ali o seu primeiro Desafio Jovens, o primeiro centro de reabilitação na região central de Nova York. Depois desses acontecimentos, David Wilkerson sai da cidade de Nova York, vai para outra região do país e fica lá por muitos anos. Ele dá início então a uma série de cruzadas evangelísticas pelo mundo inteiro, na qual ele até esteve no Brasil. E Deus o usa de forma tremenda, ele escreve vários outros livros. O livro dele, Entre a Cruz e o Punhal, fez muito sucesso, depois até fizeram um filme também sobre este livro. E o David Wilkerson deixou um legado de fé e de espiritualidade tremendos. Depois de muitos anos ele volta para a cidade de Nova York e ali ele vê que o tráfico de drogas voltou de forma muito forte e agora era o crack, e ele viu traficantes vendendo droga para as crianças e ele começou a orar, começou a chorar. Deus o convocou de novo a voltar para Nova York. Ele iniciou um outro trabalho ali que foi a igreja, a chamada Igreja da Times Square, uma igreja com capacidade para cerca de 8.000 pessoas no centro da cidade. E ali Deus novamente o usa de forma profunda, poderosa, para resgatar milhares de vidas das drogas, do tráfico e da criminalidade. Bom, agora o que eu aprendi com David Wilkerson? Em primeiro lugar, o que eu aprendi com David Wilkerson foi como buscar em Deus direção para a minha vida. Eu estava vivendo uma época da minha vida que eu precisava de direção, sabia do meu chamado para pregar o Evangelho desde muito cedo, mas não sabia direito que rumo tomar, que direção seguir, o que fazer, e aquilo gerava um conflito enorme dentro de mim. E quando eu li o livro do David Wilkerson, vendo ali a forma como ele, primeiro ele conta que ele tinha um aparelho de televisão em casa, e ele vendeu esse aparelho de TV, e aquele período que ele passava assistindo televisão, ele resolveu consagrar ao Senhor em leitura diária da Bíblia e em oração, e que após fazer isso, o Senhor o chamou, o direcionou até a cidade de Nova York para iniciar aquele trabalho tremendo. Ao ler isso, eu pensei, bom, é isso que eu preciso fazer na minha vida. Então eu passei a buscar o Senhor de forma intencional, direção, para que o Senhor guiasse os meus passos e me conduzisse ao centro da vontade dele. A segunda coisa que eu aprendi com David Wilkerson foi a forma como ele lidou com a fama e o sucesso. Ele escreveu o livro fez muito sucesso, depois veio o filme, e ele se tornou um pastor muito conhecido, procurado por igrejas, por emissoras de TV que queriam entrevistá-lo e tantos outros meios de comunicação.
e com isso também veio dinheiro, e ele soube lidar com isso de forma bíblica, de forma espiritual, podemos dizer. As coisas que ele narra no livro dele, no segundo livro dele, ele vai contando as coisas que aconteceram, como ele foi lidando com cada situação. Isso me inspirou muito. E hoje, né, a gente vendo aí muitos homens de Deus aqui do nosso país que iniciaram muito bem como pregadores do Evangelho, mas que com o passar dos anos se corromperam por causa de fama, de sucesso, de dinheiro. Isso, pessoal, é algo que me entristece. E ao ver como David Wilkerson lidou com essas questões, eu considero isso uma das maiores lições, um dos maiores legados de fé que ele deixou. A terceira coisa que eu aprendi com ele foi principalmente a forma como ele manteve a sua integridade até o fim. Ele morreu no ano de 2011 com 79 anos de idade, mantendo a sua integridade até o fim, sendo um homem de Deus. No YouTube está cheio de vídeos de pregações dele. Essas pregações são sempre muito enfáticas na questão de as pessoas terem um compromisso de fé, de espiritualidade profundas com Deus. E David Wilkerson foi essa pessoa, esse homem de Deus que deixou esse legado, que deixou uma vida marcada pela presença de Deus, marcada por oração, mantendo a sua integridade até o fim. E o que eu aprendi com ele foram todas essas coisas. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, faça os seus comentários, se inscreva no canal. Próxima, e sempre na paz que excede todo entendimento.